Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Canta comigo assim. Só você sabe o peso da sua cruz e o quanto lhe faz falta, Jesus. A dor, o vazio, a solidão e a tristeza profunda do seu coração. Deus é nosso Pai, Ele está vendo tudo que acontece com você. Ele te conhece desde o amanhecer e contigo está o anoitecer. Na calada da noite é só você olhar e os anjos do seu nome cantar. Maraí, oh Maraí, Maraí, acampamento de Jeová. Anjo de Deus, oh, anjo de Deus, anjo de Deus, desce a cantar. Só você sabe o peso da sua cruz e o quanto lhe faz falta, Jesus. A dor, o tempo, o vazio, a solidão e a tristeza profunda do seu coração. Deus é nosso Pai, Ele está vendo tudo que acontece com você. Ele te conhece
vento balançou, barre alto mar, o medo me cercou, me quis me afundar, mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois Cristo está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois Ele está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Oh, glória, aleluia. O Senhor é aquele que nos sonda, nos conhece e que nos cuida e nos guarda a todo momento. Canta comigo, Senhor. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Sim, me assento, me levanto, conhece os meus pensamentos, quer deitar
sei que tu me amas. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, Ele nos ama, Ele nos sonda, nos cuida, Ele nos ama. Amém? Como maravilhoso é ter o Senhor Jesus como nosso escudo. Tudo que vem contra nós, Ele está na frente ali, para nos lembrar, né? Então Ele é o nosso escudo. Canta comigo assim, ó. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fogo é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há terror, embora esse pequeno diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que fique diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que não há terror, nem portas, esse flechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa, que fiquei de pé diante de nós. A tempestade, oh aleluia, se acalma. Confia nele, na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra para os que nele aleluia. Oh, glórias! Louvado seja o nome do Senhor.
Deus. É o nosso escudo. Jesus é o nosso escudo. Aleluia. Oh, glórias. Vamos estar entregando os louvores de adoração nesta noite. Todos que aqui estamos, que estão em casa também. Pai querido, amado Deus, diante do Senhor entregamos, nos prostramos nesta noite. Diante do Senhor, de tua majestade, nos quedamos em paz. Aleluia. Não importa, Senhor, o tamanho do problema, o tamanho do gigante, mas nós temos um maior que é o Senhor, que marcha na frente de todas as nossas batalhas. E no final a guerra é vencida por aqueles que estão do teu lado, Senhor. Ou que o Senhor, melhor dizendo, está do lado. Obrigado, Senhor. Receba o nosso louvor. Receba nesta noite toda a nossa adoração, meu Pai. E assim entregamos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Glória a Deus. Vamos comigo, igreja, em 1 Samuel. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Pode ser a partir do 12. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nós vamos estar trazendo essa mensagem para a nossa igreja, para todos que estão nos acompanhando. Está escrito assim, 17:12. Jessé envia Davi a seus irmãos. Nós vamos estar transcorrendo na Bíblia hoje, pelo Antigo Testamento, a história de Davi, Golias. Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos, e nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado de idade entre os homens. Amém, gente? Até aí? Mais um pouquinho. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra, e eram os nomes dos 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e segundo Abinadab, e o terceiro Samá. Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde, e apresentou-se por 40 dias. Até aqui. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Pedimos ao Senhor que fale conosco nesta noite, através dessa ministração, com cada um de nós, com cada um que está em casa. O que nós precisamos nesta noite, Senhor? Qual a lição que nós precisamos? Fale conosco. Que essa palavra venha para o que lhe apraz e possa alcançar corações nesta noite, para cura, para libertação, para ânimo, incentivo.
e que a sua igreja, Senhor, seja edificada nessa mensagem, em nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, queridos irmãos em Cristo, é com prazer que estamos nesta noite aqui reunidos, e também com vocês que estão em casa, trazendo esta palavra, a qual podemos trazer como título qual é o seu gigante? Qual é o gigante que você está enfrentando? A história aqui de Davi conta que ele era o menor dos irmãos, haviam 8 irmãos, ele era o menorzinho da casa de Jessé, e neste tempo aqui, ele levava o alimento para os seus irmãos, que estavam no exército de Israel, os 3 maiores, mais velhos, e ele apenas levava o alimento e voltava para apacentar as ovelhas. Ele era pastor das ovelhas, era o menorzinho ali, e havia entre o exército dos filisteus um gigante que afrontava o exército israelita, afrontava dizendo que se teria alguém para enfrentá-lo, um contra um, e que se esse alguém o derrotasse, os filisteus seriam escravos, servos do exército israelita. Mas se ele derrotasse o soldado israelita, então o povo de Israel seria servos, escravos dos filisteus. E a Bíblia nos conta aqui, seguindo de onde nós paramos, que ele se apresentava, olha só, no 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e pela tarde. É no 16, né? E apresentou-se por 40 dias. 40 dias, o gigante é Golias, né? O nome dele? É isso? Então o gigante se apresentava diante do exército de Israel, de manhã e à tarde, afrontando o exército. Mas não tinha ninguém, não tinha nenhum que quisera enfrentar o gigante. Não tinha nenhum homem, nenhum. E foi por 40 dias, amados, 40 dias aquela afronta. Como que o povo de Deus, como que o exército de Israel, o exército do Deus vivo, não tinha um para enfrentar aquele gigante. Todos estavam com medo, inclusive o rei, inclusive Saul, que era um dos mais fortes, era o mais alto de todos. Não havia ninguém como ele lá em Israel. Ele era o mais alto, o mais forte. Mas a Bíblia segue falando para nós que Davi apareceu ali, e Davi, pequenino, foi levar o alimento ali, e ele encontrou com seus irmãos, e ele ficou sabendo que havia um gigante ali, que queria enfrentar alguém do exército dos israelitas, e ele perguntou, mas por quê? Como é que está? Ele falou assim, eu quero enfrentar. Mas como que ele ia enfrentar? Se ele era o menorzinho, se ele era o menor. Porém, quando falaram para ele da peleja, ele se propôs a enfrentar aquele gigante. Ele se propôs a enfrentar aquele gigante. E a Bíblia conta para nós aqui, né, no transcorrer de todo o capítulo 17, vai falar sobre a peleja. Mas o que eu quero dizer aqui para nós nesta noite? Tiramos aqui alguns pontos, alguns tópicos. Primeiro,
o gigante que você enfrenta nesta noite ou neste dia. Qual que é o gigante? Todos nós temos um gigante a enfrentar. Todos estamos passando deste momento enfrentando algum gigante. Esse é o primeiro tópico. Temos um gigante pela frente. Eu não sei qual seria o seu gigante, mas Deus sabe. Qual que é o gigante? O gigante que você enfrenta pode ser um medo de alguma coisa, pode ser um trauma, pode ser uma enfermidade, pode ser uma afronta de alguém, de um inimigo, pode ser uma afronta de alguém que está te afrontando para uma peleja, talvez judicial, ou te calúnia, de algo assim. O inimigo pode ser talvez uma grande crise financeira. O gigante inimigo pode ser isso. O gigante pode ser também uma enfermidade. O gigante pode ser um luto. O gigante pode ser um filho, uma filha nas drogas, na prostituição. O gigante pode ser algo interior que está dentro de nós, que foi criado e gerado ali pelos nossos traumas, pelos nossos medos. E esse gigante está ali todos os dias, te afrontando. O gigante pode ser uma doença psicológica, uma doença mental, uma doença, não sei, física, uma doença espiritual. Mas qualquer gigante que esteja enfrentando, que esteja afrontando a sua vida, que esteja afrontando você, esse gigante não é maior do que o nosso Deus. O nosso Deus, ele é maior. Assim como disse Davi, eu vou enfrentar, porque eu vou no nome do Deus dos exércitos, Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa qual seja o gigante, não importa o tamanho desse gigante que está afrontando a sua vida. O importante é o tamanho do nosso Deus. É o tamanho do Deus que nós servimos. É o que vai te dar as condições de enfrentar esse gigante, matar esse gigante, tirar esse gigante do seu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Um pouquinho mais para frente comigo. Quando Davi dispõe a lutar com o gigante, o próprio irmão dele, o maior, vai contra. Olha só que tremendo. Ele fala, não fala? Contra. Ele fala assim, o irmão maior dele fala assim para ele assim: o que você vem fazer aqui? Você é um menino que cuida das ovelhas, você não pode lutar com o gigante, você não tem condição nenhuma de lutar com o gigante. Olha que tremendo, amados irmãos. Muitas das vezes, a crítica vem de dentro da sua casa. Muitas das vezes, o que quer te fazer parar, ele está próximo, ele está do seu lado, ele está ali mesmo. É o que vem te criticar, é o que te vem fazer parar. Não, você não pode fazer isso, que você não consegue. Quantas pessoas já ouviram isso? Você não pode enfrentar esse gigante porque você não tem condição. O próprio irmão quis barrar ele. O próprio irmão quis parar ele, fazer com que ele parasse. O irmão não tinha coragem de enfrentar o gigante. Mas quando Davi se propôs a fazê-lo, ele mesmo quis fazer parar, quis desanimar. Quantas palavras vêm para te desanimar? Quantas? Você não pode, você não consegue, você não vai. Mas o Deus de Israel, o Deus vivo que marcha na frente, Ele te dá as condições de enfrentar todo gigante, seja ele qual for. Então não desanime se ouvir alguma palavra
para parar, para não ir, para não marchar? Quantos projetos, quantos planos você tem no seu coração, na sua mente, de trabalho, de prosperar, e alguém fala, não, você não consegue. Não, você não, você não. É muito grande para você isso. Mas mesmo assim, Davi continuou, ele não parou. Ele continuou. Ele foi, ele marchou. Então as críticas elas são pesadas. Principalmente aqueles que fazem obra, aqueles que estão no ministério, aqueles que têm um chamado. Tem muitas críticas. Tem críticas de pessoas distantes, que dói, mas passam. Mas as pessoas que estão mais próximas, quando criticam, são as que doem mais. Dói mais. Né? Dói mais, porque aquilo fica ali. São críticas muitas das vezes maldosas. Maldosas, para te fazer parar. Os que estão perto, os que estão ali próximos. Mas ele continuou. Ele continuou. Ele continuou. Olha só, vamos ler um pouquinho mais para frente. Davi dispõe a pelejar contra o gigante. Olha só, no 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Olha só, o menino. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás. Olha só, estava próximo. Ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Veio uma palavra negativa para fazer parar. Espera aí, você não pode fazer isso. Você não tem condições de fazer isso. Esse projeto é muito grande para você. Vindo do próprio que estava ali, que tinha medo de fazer. Tinha medo de fazer e quer barrar quem quer fazer. Então Davi disse a Saul, 34, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e via um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava da sua boca, levantando-se ele contra mim. Lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim faria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Amém, gente? Olha só o que Davi falou, que ele ia fazer igual ele fez com o urso, igual ele fez com o leão, ele já havia matado, que ia fazer o mesmo com Golias, porque ele tinha afrontado o exército do Deus vivo. E a Bíblia continua dizendo que Davi lhe foi dado livramento, e o Senhor me livrou da mão do leão e da mão do urso, e ele me livrará da mão do filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Olha que tremendo. Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe a cabeça um capacete de bronze e vestiu uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém não havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo sobre si. O que aconteceu com Davi? Quando ele ia se preparar para enfrentar o gigante, Saul lhe colocou a armadura dele. E Saul era grande, era alto, e Davi pequeno. Então, com aquela armadura, Davi não conseguia nem andar, nem mexer ele conseguia. O que nós aprendemos aqui? Que o que é para o outro não é para você. O que Deus designou para um não é para o outro. Não cabe a armadura de Saul em Davi.
Porque se fosse para a armadura de Saul entrar na batalha, ele iria com ela, não passaria para outro. Quem está entendendo? A obra que Deus tem para você, é você que tem que fazer. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. O terno de um não cabe no outro. As vestes do outro não cabem em um. O que Deus te chamou para fazer, se você não fizer, vai ficar parado. Porque o que o outro está fazendo não é a obra que era para você fazer. A sua obra está parada. É o que nós entendemos aqui. O que Deus te chamou para fazer, você tem que fazer. É você que tem que fazer. Com as suas vestes. Davi não estava acostumado com aquela armadura, com aquele peso, com as espadas, com aquelas coisas. Então ele tinha uma especialidade. A especialidade dele era apacentar ovelhas e defendê-las. Então ele usou o que ele tinha de melhor. Assim você tem que fazer também na sua vida, no seu chamado. O que você tem de melhor. Não o que os outros têm e para te dar, para você melhorar. Não, você tem que fazer com excelência aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E Davi tirou toda aquela armadura pesada. E a Bíblia conta aqui que ele pegou o seu alforje, que é... Como é que chama aquele negócio lá? Embornar. Pegou o alforje, colocou aqui, foi lá no ribeiro, pegou umas pedrinhas do rio, umas pedrinhas lisas. Ele tinha tipo um estilingue, né? Chama funda, né? Era tipo um estilingue. E foi para a guerra, foi para enfrentar aquele gigante. Ele foi com as armas que era improvável. Muitas das vezes, amados irmãos, nós temos armas improváveis na mão, mas é assim que Deus opera. Eu não consigo, eu não posso, eu não sei falar, eu não sei evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas é assim que Deus opera. Mas a unção estava sobre Davi, a unção de Deus estava sobre a sua vida. E você pode fazer uma obra humilde, mas com excelência, e Deus operar, Deus fazer grandes coisas. Então Davi, ele não foi com as armas de guerra do exército, ele foi com as suas armas de defesa, com as suas próprias armas, humildes, que era improvável vencer um gigante que estava todo armado, com armadura, com tudo, com espada, com lança. E a Bíblia continua nos dizendo aqui, que ele simplesmente foi com isso, com as suas pedrinhas, e as suas coisinhas além de defesa, como pastor. Mas ele tinha uma grande vantagem. Ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. E ele tinha coragem. É isso que nós temos que ter, coragem. Coragem para fazer o que Deus designou. Coragem para fazer o que Deus mandou e colocou em nossas mãos. Não importa o que nós temos, não importa as armas que nós temos. O importante é que Deus marcha na frente dos seus. Deus marcha na frente do seu exército. Não importa o tamanho do gigante que nós estamos enfrentando. Deus marcha na frente. Um pouquinho mais à frente, amados irmãos, nós estamos trazendo a mensagem hoje expositiva sobre todo o capítulo 17. Não vamos estar lendo, mas vamos estar trazendo, explicando, né, o que aconteceu. Então Davi pegou as pedras, colocou no alforje e levou a sua funda. A Bíblia fala aqui no 48, olha só. Sucedeu que, levantando-se o filisteu, indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. E encontrou-se com o filisteu. Olha só. E Davi meteu a mão no alforje e tomou ali uma pedra e uma funda e lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha só, o que nós aprendemos aqui?
uma pedra foi suficiente. Uma pedra, somente uma chance de atirar e aquele gigante caiu. Não foi o alforje, não foi a funda, não foi a pedra, mas foi a mão de Deus que derrubou aquele gigante. Porque uma pedra era improvável, era impossível de fazer o gigante cair. Mas Deus usou as habilidades de Davi no que ele mais tinha de melhor, que era a sua funda, que ele tacava aquelas pedras ali. Ele não podia tacar uma lança que ele não sabia, ele não era guerreiro. Ele não podia ir com uma espada que ele nem conseguia segurar a espada. Então Deus te usa com o que você tem. Deus te exalta com o que você tem. Deus te dá vitória com o que você tem. Não adianta você querer o instrumento dos outros. Não adianta você querer ter as coisas dos outros. Não, com o que você tem, Deus pode te usar para grandes coisas. Nas suas habilidades que Deus te deu, foi Deus que deu. Então, era improvável com uma pedra derrubar aquele gigante. Primeiro porque Davi era pequeno, não tinha nem força física, não tinha experiência de guerra, mas ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. E a Bíblia fala que ele caiu por terra. E assim Davi prevaleceu. É no 50, né? E assim Davi prevaleceu contra o filisteu. Olha só, com uma funda e com uma pedra, o feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e cortou-lhe com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, o que aconteceu? Fugiram. Glória a Deus. Então o improvável aconteceu. Aquele gigante ele foi morto por uma pedra do jovem Davi. Uma pedrada. Porque quando ele caiu, Davi pegou a sua espada e cortou a cabeça. Então aquele gigante caiu ali por terra, foi morto. E ali todo o exército dos filisteus fugiram, porque viram que o seu homem de guerra mais forte tinha sido vencido, tinha caído. Então, amados irmãos, amada igreja, não importa o tamanho do gigante, não importa as habilidades do gigante, não importa a armadura do gigante, não importa as flechas, não importa a lança, não importa o tamanho da espada, o peso, está ali o tamanho dele. O importante é que você enfrente esse gigante no nome do Deus vivo, do Deus dos exércitos. É através dele que a vitória vem. Não importa o tamanho desse gigante, não importa o que é esse gigante, não importa a afronta desse gigante na sua vida. O importante é que você é de Deus, o importante é que o Senhor habita no seu coração, o importante é que a vitória é certa em Cristo Jesus, que marcha na frente e todo gigante cai por terra. Todo gigante cai por terra nesta noite da sua vida. Entra como Davi, entra com o melhor que você tem, mesmo que seja pequeno, que seja pouco, mas entra com esse melhor. Dá o seu melhor para Deus, porque Deus te chamou para isso. Muitas das vezes, amados irmãos, não vencemos o gigante. De repente o gigante nem é tão gigante. Nós o fizemos gigante assim, pelo nosso próprio medo, pelo nosso próprio, talvez, omissão, por medo de tentar, por medo de não conseguir, medo de falhar. Então é necessário enfrentar, seja qual for esse gigante que afronta a sua vida. Vai sempre em nome do Senhor dos Exércitos, que a vitória será certa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Receba essa mensagem nesta noite e que todos os gigantes da sua vida caiam por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero orar pela sua vida, quero orar pelas nossas vidas aqui, quero orar por todos que estão em casa. Amados irmãos, vamos ser constantes, vamos ser
Vamos servir ao Senhor de verdade. Vamos derrotar esse gigante que está afrontando. Não vamos acomodar, não vamos esperar, não vamos acomodar ou ficar com medo de enfrentar o gigante. Enfrenta. Lute. No nome do Senhor dos Exércitos. Marcha na frente. Ele marcha na frente. Você não pode parar. Não pode ficar como aquele exército de Israel que estava aí com medo. Mas faça como Davi. Não importa o seu tamanho. Não importa quem nós somos. O importante é quem nós temos. O importante é quem marcha na nossa frente. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus apresentamos esta mensagem, esta palavra. Ah, Senhor, alcança nesta noite cada um de nós aqui. Alcança as famílias, Senhor, que estão com algum gigante enfrentando ali. Meu Deus, envia os teus anjos. Envia os anjos ali, Pai, guerreiros com a espada desembainhada. Meu Deus, que caia por terra nesta noite toda afronta de Satanás, toda afronta do inimigo, toda afronta do exército inimigo que tem se levantado contra o povo de Deus. Ah, que caia por terra, Senhor, que caia por terra nesta noite no nome de Jesus Cristo. Ah, o gigante, Senhor, que tem afrontado, Deus, tem afrontado as famílias, tem afrontado o povo de Deus, que caia por terra, Senhor, que o Senhor venha colocar nesta noite, meu Pai, guerreiros do Senhor, levantar guerreiros que sejam pequeninos, mas que venha no nome do Senhor dos Exércitos, para derrotar